Não, não, na boa, hoje é domingo de manhã cedo. O que vocês estão fazendo aqui, pelo amor de Deus? Gente, o pessoal está se preparando para comer uma galinha caipira, uma galinha ao molho. O pessoal está se preparando para comer um churrasco. Tem gente que está... O que tu está fazendo aqui? Se você está fazendo aqui é porque você não é uma pessoa igual às outras, né? Então, se você está aqui é porque você tem um propósito na tua vida, tu tem uma missão, você tem um objetivo. E se você está aqui é porque a tua força de vontade é maior do que tudo. Sinal de contas que você é uma pessoa diferente. E eu adoro pessoas diferentes porque eu também sou uma pessoa diferente, foi assim que eu mudei minha vida. Vamos trabalhar firme hoje? Nós vamos sair só o resto de feira hoje. Cara, vamos sair aqui só o resto de feira. Em todos os tempos, o que eu vou fazer? Primeiro o quadro escrito, aí em seguida eu explico que vocês vão ver o tanto de conteúdo que a gente consegue desenvolver. Na hora do intervalo a mesma coisa, eu vou escrever o quadro e vou sentar-lhe o sarrafo da matéria. Na hora do intervalo do almoço, a mesma coisa, beleza? Eu não vou apagar esse quadro, prometo. Então, se você não conseguir copiar tudo, fica tranquilo porque daqui a pouco ele sobe, na hora do intervalo você consegue copiar, não vai ter problema. Mas eu preciso que vocês me acompanhem. Olha só, eu falei contigo ontem sobre emancipação. Sobre emancipação. Quando eu falo em emancipação, antes de chegar aqui, deixa eu ver se tu lembra de alguma coisa que a gente estudou ontem. Será que fixou alguma coisa na cabeça? Óbvio que eu não vou perguntar derrogação. Não, porque se eu perguntar derrogação não tem graça, né? Mas se eu colocasse bem isso na tua prova, uma lei, ela pode entrar em vigor na data da publicação? Pode, quando ela for pequena repercussão. Aquele prazo entre a promulgação e a vigência, como é que dá o nome? Assim que eu gosto. Papai fica tão feliz com essas crianças. O nome que se dá entre a publicação e a vigência é o quê? Como que eu conto o prazo do vacatio legis? O dia da publicação, conta ou não conta? O dia final, conta ou não conta? Entra em vigor no dia final, certo ou errado? Entra em vigor no dia a consumação integral. Só que eu também te disse que por conta de um princípio, uma lei, ela mantém o seu vigor, mantém a sua eficácia, até que outra lei a modifique ou a revogue. É o princípio da continuidade. Mas me responde, o nosso ordenamento jurídico, ele admite ou não admite leis de vigência temporária? Admite de forma excepcional, ele admite. Mas eu estou com uma dúvida, porque a gente falou em revogação. A revogação é aquela é a amiga que mata, é a amiga que ressuscita ou é a amiga que tapa buraco? Qual é o nome da amiga que ressuscita? E qual é o nome da amiga que tapa buraco? Integração. A revogação, ela pode ser expressa ou tácita. Ela vai ser tácita em quantos casos? Primeiro, quando a lei nova for com a letra I, incompatível. Segundo, quando a lei nova regule também com a letra I, inteiramente a matéria que tratava a lei anterior. Mas a revogação pode ser total ou parcial. Eu poderia colocar na tua prova abrogação, que eu não vou perguntar derrogação. Abrogação é total ou parcial? Fechou? Só que além da revogação, eu falei contigo que um juiz não pode se recusar a julgar um caso alegando que não tem lei para aquela situação, não é? Se o ordenamento jurídico, se eu não tenho lei para aquele caso concreto, eu estou diante de uma lacuna. E essa lacuna ela tem que ser tapada, eu tenho que tapar esse buraco com 3 fontes de integração. Qual é a primeira que o juiz usa? Porque tem uma ordem. Qual é a primeira? Só que a analogia tem de 2 tipos. Tem uma analogia que eu uso só uma lei e tem uma analogia que eu uso 2 tipos de leis. Que analogias são essas? O juiz só pode utilizar a analogia legis, certo ou errado? Ele pode utilizar tanto a legis quanto a... Além da analogia, qual é a segunda fonte de integração? Qual é o costume que o juiz não pode utilizar? E qual é a terceira fonte de integração? Aí cai na tua prova de direito do trabalho e equidade. Aí tu marca o que tu estuda em direito do trabalho. Aí cai na tua prova de direito civil. Segundo a LINDB, são fontes de integração. Analogia, costumes, princípios gerais do direito e equidade. Certo ou errado? Aí tem aquela velha... Errado. Aí tem aquela velha dúvida entre analogia e interpretação extensiva. Analogia e interpretação extensiva. O juiz olha para o ordenamento jurídico e o juiz não encontra lei para o caso concreto. Se ele não encontra lei, ele faz uma interpretação extensiva ou analogia? Porque se tiver lei, aí ele faz o quê?
Só que falando em interpretação, eu tenho que saber quais leis admitem interpretação. Todas as leis admitem interpretação, mas eu tenho aquela tal da interpretação teleológica, eu tenho a tal da interpretação, que são as que eu pedi para você tomar cuidado. O juiz, ao interpretar uma lei, ele não vai interpretar de forma isolada. Ele vai observar em conjunto todo o ordenamento jurídico. Isso é por conta da interpretação teleológica ou sistemática? Na teleológica, eu pedi para você gravar uma palavra-chave que tem a letra T, que é o quê? Atual. Só que eu não estudei só isso contigo em Lindbe. Nós falamos também que, por conta de um princípio, uma lei nova ela não pode prejudicar o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada. Que princípio é esse mesmo? Segurança jurídica. Se eu já pratiquei um ato, se o ato já está consumado, segundo as leis vigentes da época, isso é ato jurídico perfeito ou é direito adquirido? No direito adquirido, eu não pratiquei o ato, mas eu posso praticar. Tome cuidado porque coisa julgada você não pode errar em prova, que coisa julgada é decisão que já não cabe mais o que? Recurso. Fechou? Só que aí tem aquela parte de leis no espaço, lei no tempo, conflitos de lei. Conflitos de lei, conflito entre leis. Uma lei está em conflito com a outra. Uma lei versus outra lei. Tem um nome técnico para isso que começa com a letra A, é antinomia. Lembra que tem a tal da antinomia de primeiro grau, antinomia de segundo grau, antinomia aparente, antinomia real, antinomia, etinomia, mia, parece um gato isso. A antinomia em que existem critérios para eu resolver. Existem. Ou seja, eu tenho um problema, mas tenho como resolver. Essa é uma antinomia aparente ou real? Aparente, porque a real eu não tenho solução. A antinomia aparente tem aqueles critérios cronológico, da especialidade que a gente estudou. Só que esta antinomia aparente, ela pode ser de primeiro grau ou de segundo grau. A antinomia aparente de primeiro grau é aquela que eu posso utilizar quantos critérios? E a de segundo grau? 2. Mas e se eu tiver um conflito de leis no tempo? Conflito de leis no tempo pode ser resolvido de duas formas. A primeira forma, que começa com a letra D, está lá na lei, como é que dá o nome? Disposições transitórias, que é o período de transição da lei. E a segunda forma com a letra I? Irretroatividade. A irretroatividade é absoluta, nunca pode ser certo ou errado? Errado. Agora, a aplicação da lei no espaço, aí o bicho pega, eu quero ver. Porque eu falei que isso é fácil de esquecer, né? Porque fica na memória curta. E aí eu vou te cutucar, que eu vou começar a falar contigo, sabe do quê? Casamento. Casamento. Um casal de estrangeiros, eles podem casar aqui no Brasil perante uma autoridade consular do país de ambos os nubentes? Pode ou não pode? Pode ou não pode? Pode. Eu falei sobre o estatuto pessoal. O estatuto pessoal, ele leva em conta o local de nascimento ou o domicílio? O domicílio. E eu fui embora falando sobre isso, e você tem que tomar cuidado com aquelas exceções e também prestar atenção porque uma sentença proferida no estado estrangeiro, ela pode produzir eficácia no Brasil, mas ela precisa de alguns requisitos. Ela precisa ser traduzida por um tradutor autorizado, citação válida, juiz competente, só que tem a homologação. Porque a Lindbe fala que quem homologa é o STF. Mas o certo que eu chamei a responsabilidade, que eu faço o teu recurso, a gente tem que seguir a Constituição Federal, porque quem homologa não é o STF, é o... Então, aquela questão é fora da casinha, tu não pode pegar e surtar por conta dela. Só que tem gente que sai do Brasil e vai jogar fora do Brasil, no cassino, não é? Se você sair do Brasil, você for jogar num cassino lá fora, você dá um calote lá fora, você volta para o Brasil, você pode ser demandado aqui em juízo por conta dessa dívida, pode ou não pode? Aí eu quero te perguntar, quando o juiz estiver julgando, ele vai aplicar a lei de lá do exterior ou a lei daqui do Brasil? Se eu vou aplicar a lei de lá, isso é uma territorialidade, certo ou errado? Isso é uma... Mas a regra é que aqui no Brasil eu aplique as leis brasileiras, por conta do princípio da absoluta? Não. Mitigada ou moderada. Lembra de mais ou menos que tu não vai esquecer na prova, tá? Agora, a gente deu segmento, aí eu entrei lá naquela parte geral, na parte geral do Código Civil, e eu falei para ti sobre pessoa. Pessoa,
e bichos, pessoas e animais. Pessoa é sujeito de direito? Sim. Animais são sujeitos de direito? Não, eles não são sujeitos, eles são objeto, porque você compra cachorro, você compra gato, você compra porco, você compra galinha e etc e tal, tá? Não se esqueça disso. Só que para eu saber quem é a pessoa aquela pessoa quem tem personalidade civil. E para eu adquirir personalidade civil, tem que acontecer uma coisa, que é o quê? Nascer com vida. Só que como que eu sei que você nasceu com vida ou não? Se você respirou, funcionamento do sistema cardiorrespiratório. Já que adquire personalidade civil quem nasce com vida, a teoria adotada aqui no Brasil a respeito do início da personalidade civil é a teoria da concepção ou teoria natalista? Teoria natalista. Mas a personalidade civil, ela é a aptidão que você tem para adquirir direitos e também contrair obrigações. Só que tem um nascituro. O nascituro, ele é pessoa? O nascituro, ele tem personalidade civil? Não, mas o nascituro não tem nenhum direito, certo ou errado? Errado, ele tem aqueles direitos necessários para prover a sua existência, para que ele consiga nascer relacionados com os alimentos. Lembra disso daí? Aí eu dei seguimento e eu falei para ti que personalidade civil, pessoa, existência, eu tenho que tomar muito cuidado, porque quando você nasce, você é sujeito de direitos. Existe alguma pessoa no mundo, aqui para a legislação brasileira, que não tem direito? Gente, foi muito engraçado vocês olhando, ó. Foi muito engraçado. Todo mundo olhou para lá, tipo assim, será que é o Armagedon, né? É bom que quem estava com sono acordou agora, né? Olha só, agora volta aqui. Se uma pessoa acabou de nascer e respirou, ela é sujeito de direito, sim ou não? Sim, ela tem capacidade de direito. Agora me responde, todo mundo que tem capacidade de direito tem capacidade de exercitar esse direito? Não. Quem tem capacidade de direito e capacidade de exercitar o direito tem capacidade plena. Agora, se você tem capacidade de direito, mas você não tem capacidade para exercitar esse direito, a tua capacidade é limitada. Ela é limitada porque você é incapaz. Sendo assim, a incapacidade, ela tem relação com a capacidade de direito ou com a capacidade de exercício? Essa capacidade de exercício, ela também é chamada de capacidade de fato. Então, a incapacidade não é de direito. Então, se ele te colocar na prova, existe pessoa com incapacidade de direito, certo ou errado? Errado. A incapacidade é só de exercício de fato. E nós temos os absolutamente incapazes e os relativamente incapazes. Um menor de 16 anos, ele é um menor impúbere ou púbere? Agora, aquele que tem mais de 16 e menos de 18, ele é o menor púbere. Eu tenho que tomar muito cuidado porque existem as hipóteses de absolutamente incapaz e relativamente incapaz. Absolutamente incapaz são quantos casos? Só um. Então eu vou te perguntar, você me diz se é absoluta ou relativa. Ébrios habituais. Viciados em tóxicos. Aqueles que por deficiência mental não puderem exprimir a sua vontade. Isso nada, papai, assim mesmo, papai gosta assim. Os menores de 16 anos. Tranquilo? Se eu tiver um ato praticado por um absolutamente incapaz, esse ato é nulo ou anulável? Nulo. E o relativamente incapaz? E Lu, eu queria entender um pouquinho mais sobre esse nulo, anulável, até porque o absolutamente incapaz ele é representado e o relativamente incapaz ele é só lembrar do RIA, letra R e A. Os relativamente incapazes eles são assistidos. Agora tu volta. Os absolutamente incapazes, eles são representados. Quando eu tenho, por exemplo, a assinatura de um contrato, se eu tiver um absolutamente incapaz, o absolutamente incapaz ele não assina. Só quem assina é o representante. Ele não pratica ato, porque ele não pode praticar ato. Ele é absolutamente nada, zero. Agora, o relativamente, ele é um pouquinho capaz. Sendo assim, quando eu tenho um relativamente incapaz assinando um contrato, ele vai assinar junto com o seu assistente. Estudei isso contigo. Aí eu também falei contigo que, quando eu estou falando desse incapaz, que é uma incapacidade de fato, de exercício, eu tenho que prestar muita atenção porque capacidade é uma coisa, legitimidade é outra. Mas como que capacidade é uma coisa, legitimidade é outra? Eu posso ter capacidade, eu, Ridson, eu tenho mais de 18 anos. Eu tenho tanto capacidade de direito quanto capacidade de exercício. Mas será que eu tenho legitimidade para tudo? Eu tenho capacidade, mas será que eu tenho legitimidade para tudo?
Será que se eu quiser vender a tua casa, eu posso vender? Será que porque existe uma coisa chamada capacidade, existe outra coisa chamada legitimidade. São coisas distintas. Eu conversei contigo também que a menoridade, ela é encerrada com a emancipação, certo ou errado? A menoridade, ela é encerrada aos 18 anos.